Aleluia. Deus da glória, nós oramos a Ti em nome de Jesus nesta tarde, meu Deus. Te pedimos que venhas falar aos nossos corações através da Tua palavra, pela operação do Teu Espírito Santo. Deus, vem abençoar cada um de nós. Deus, vem dar-nos da Tua graça e da Tua bênção, Senhor. E que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. É isto que pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares nesta tarde. Tem sido bom estarmos na presença de Deus. Com um amém destes, não fiquei convencido. É bom estarmos na presença de Deus. Tem sido bom esta tarde estarmos na presença de Deus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, nós vivemos dias em que se fala muitas vezes de inclusão e fala-se de tudo igual. A verdade é que muitas vezes há diferenças, e as diferenças não são por causa daquilo que nós somos, mas por causa das escolhas que nós fazemos. Nesta tarde, eu gostava de falar como as nossas escolhas, de uma forma mais abrangente, como as escolhas do ser humano afetam a sua vida. E para isso eu gostava de falar convosco acerca de uma expressão que nós encontramos na carta aos Romanos e que é nem todos. Isto é para todos. Não, para alguns. Nem todos. Não tem a ver com o facto de alguns serem mais bonitos e outros serem mais feios. Não tem a ver com o facto de alguns serem mais inteligentes e outros não. Nem sequer tem a ver com o facto de alguns morarem num sítio ou morarem noutro sítio. Tem a ver com as nossas escolhas. E eu gostava que nós todos escolhêssemos bem. Amém. Venha comigo, carta aos Romanos, capítulo 10, e nós podemos fazer a leitura juntos, e diz a palavra do Senhor: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei à ira. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel, diz todo dia, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas nem todos obedecem. E, meus amados irmãos, este mas significa que Paulo continuava a falar da mesma temática que tinha começado já anteriormente. E Paulo estava dizendo que os judeus tinham tudo para ter o acesso, um contacto, uma ligação forte com Deus, mas nem todos. Paulo está dizendo que o homem, olhando para a natureza, olhando para a voz da sua consciência, tinha tudo para ter uma ligação forte com Deus, mas nem todos. Paulo está dizendo que o homem precisa de obedecer, mas nem todos. Nem todos é uma parte muito triste do texto. No entanto, é muito real. Algumas pessoas apregoam por aí que todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz.
Algumas pessoas estão hoje dizendo que todo homem, todo ser humano vai para o céu. Também não é isso que a Bíblia diz. Algumas pessoas estão querendo colocar de uma forma generalizada tudo o que é bom para que tudo seja muito positivo e muito interessante, muito agradável de se ouvir. Mas, meus amados irmãos e prezadas irmãs, deixem-me dizer-vos nesta tarde, a verdade nem sempre é a coisa mais agradável de se ouvir, mas não deixa de ser a verdade. Ao contrário do que algumas pessoas pintam, Jesus nem sempre foi muito agradável de se ouvir, mas nunca abdicou de dizer a verdade. Nesta tarde, eu gostava de falar um pouquinho sobre isto, porque acredito que a Igreja do Senhor tem sido chamada por Deus para ser, nos dias de hoje, o arauto da verdade. E isso quer dizer que nós temos uma mensagem para trazer a este povo, a esta população, a estas comunidades que vivem aqui no Algarve, a este povo que vive na Europa, a este povo que vive nos dias de hoje, na era em que existe um conhecimento total de tanta coisa. Na era do conhecimento, as pessoas não querem a verdade. As pessoas querem o que é agradável. E nós somos chamados por Deus para trazer a verdade. Permitam-me dizer-vos que a pregação, as boas novas do Evangelho acerca de Jesus, elas precisam de continuar a ser apresentadas. E uma das questões que se coloca é: porquê é que eu vou falar de Jesus se as pessoas não aceitam? Quer dizer-lhe que nem todos. Você aceitou, eu aceitei. E olha aqui à sua volta quantos aceitaram um dia Jesus. Alguém falou. Alguém disse. Mas também é verdade que nós convidamos tantas pessoas e dos muitos que convidamos é um número pequeno aqueles que acedem ao nosso convite. Mas será que devemos deixar de convidar? Será que devemos deixar de falar de Jesus por causa de um grupo tão grande dos que não aceitam? Não, nós devemos de falar de Jesus porque foi Ele que nos mandou e porque ainda há um grupo que quer ter um relacionamento com Cristo. Olha, veja comigo. A mensagem ou a pregação não é apenas a retórica, não é apenas a estilística, mas é muito mais do que isso. É conteúdo. Deus ama-te. Em Marcos, no capítulo 16, e nos versículos 15 e 16, a palavra de Deus, ela é muito clara ao afirmar: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? Sabe uma coisa? Não sou eu que tenho direito de fazer este, nem todos. Porque o que Jesus me mandou foi pregar a todos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A toda a criatura. E eu gostava que o texto continuasse a dizer assim: e todos vão crer. Mas aqui diz que nem todos vão crer. Mas diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado.
3 coisas que nós encontramos neste texto e que precisamos de trazer para a nossa reflexão nesta tarde. Primeiro é que há 2 grupos. Há o grupo dos que vão crer e há o grupo dos que não vão crer. E não me cabe a mim decidir quem vai crer. Cabe-me a mim pregar a todos, anunciar Jesus Cristo a todos e deixar todos na condição de poder crer. Amado irmão, prezada irmã, há muitos que vão ser condenados para o inferno porque não creram. Mas cabe-me a mim anunciar a Jesus para que muitos estejam no céu porque creram. Amém. Anunciar Jesus a todo homem, a toda a mulher. Muitas vezes nós dizemos, e ouvimos quantas vezes as pessoas usar expressões como esta: não o sei fazer muito bem. Eu até ia falar de Jesus, mas não sei falar muito bem. Quantos já ouviram questões destas? Levantem lá o vosso braço para eu tentar ver, a ver se fui só eu que ouvi. Estou vendo alguns braços levantados. Sabe uma coisa? Jesus nunca requereu que nós soubéssemos falar muito bem. Sabe porquê? Porque Ele comprometeu-se a enviar o Espírito Santo para colocar na nossa boca aquilo que nós havemos de dizer. O que Ele requer de mim é que eu me disponha a falar. É que eu tenha coragem de tomar a iniciativa de falar. Segunda coisa que nós olhamos muitas vezes é que as pessoas dizem: como é que eu posso pregar o Evangelho a toda a criatura se eu só estou com estes aqui? Não conheço ninguém lá na outra parte do mundo. Sabe uma coisa? Deus nunca pediu que você falasse com aqueles que não estão à sua volta. É interessante que quando se deu a perseguição em Jerusalém, o povo começou a dispersar-se, fugindo da perseguição. E a Bíblia diz que os que andavam dispersos anunciavam por toda a parte. E este anunciar por toda a parte quer dizer que cada um anunciava onde estava, com aqueles que estava, com as pessoas com quem tinha ligação. Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo, ao longo dos séculos, ela tem sido criada e feita por homens e mulheres que estão inseridos nas várias áreas da sociedade. E onde tu estás, com as pessoas que te rodeiam, fala de Jesus Cristo. Aleluia! E assim, o Evangelho chegará a todos e a toda a parte. Amém? A mensagem ou a pregação, que não é retórica, não é estilística, ela é um apelo para que as pessoas possam receber a palavra. Olha, o que Jesus diz para a tua vida é isto. Tu precisas de receber. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que deve ser dado para ser recebido. E sabem, eu acredito que em 2025, como em 2026, se Jesus não vier entretanto, existe um grupo de homens, de mulheres, completamente sedentos para receber a palavra de Deus. Só falta que nós cheguemos a eles e lhe levamos. E aqueles que receberem, esses serão salvos. Meus amados irmãos, vejam, quando Paulo está em Roma, ele estava lá num lugar
onde estava preso, e as pessoas iam lá e ele falava com eles. E veja o que é que a palavra de Deus diz acerca do resultado de Paulo anunciar Jesus. E atenção, não era um qualquer. Era Paulo. Vejam o que é que a palavra de Deus diz. E alguns criam no que se diziam, mas outros, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não foi o que Jesus disse? Amado irmão, prezada irmã, nesta hora eu acredito que Deus quer falar aos nossos corações, Deus quer falar às nossas vidas, para que no lugar onde nós estamos, nas nossas amizades, nas nossas influências, nós possamos anunciar a Jesus Cristo, anunciar esta mensagem que traz salvação para o homem, para a mulher, e quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Será que nós estamos disponíveis para falar de Jesus? Permitam-me olhar um bocadinho para a palavra. Esta palavra, esta mensagem, este conteúdo, ele tem o poder, a capacidade de gerar fé. Quando nós falamos, eu acredito que há pessoas que no seu coração começa a borbulhar a fé. E sabe uma coisa? São essas pessoas, são esses onde a palavra de Deus vai germinar. O melhor professor de todos que eu conheci até hoje, e não sei se vou conhecer algum melhor, mas tenho dúvidas muito grandes. Ele ensinou uma coisa. E eu queria passar isso para vocês hoje, nesta tarde. Este professor chama-se Jesus. E ele contou uma história. Disse ele: eis que o semeador saiu a semear. Olha, quero dizer-vos que eu acho o semeador uma pessoa com muita fé. Eu sei que há aqui irmãos que semeiam e que sabem semear muito bem. Mas o que você está a fazer é um ato de fé. Você pega em coisas boas, enterra na terra e fica sem elas. Porque você acredita que passado algum tempo, e algumas coisas são meses, onde você enterrou uma batata, vai nascer 1 quilo de batatas. Mas você não fica a tomar conta das batatas. Nem consegue ver o que se passa debaixo da terra. Olha, nós somos chamados para semear. Não somos chamados para tomar conta da semente. Não somos chamados para dizer esta semente tem que cair na vertical nesta terra. Somos chamados para lançar a semente. O semeador saiu a semear. E sabe uma coisa? Semente caiu em todo sítio. Diz lá, uma parte dessa semente, quando semeava, caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. O que aconteceu à semente? Serviu para nada. E a outra parte caiu nos pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se. Para que é que serviu esta semente? Nada. E outra caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Para que é que serviu esta semente? Para nada. E outra caiu em boa terra. E deu fruto 1 a 100, outra a 60
e outro a 30. O semeador fez todo o seu esforço por causa desta última semente. Mas para ele chegar à boa terra, ele semeou indiscriminadamente. E, meus amados irmãos, quando nós falamos a palavra de Deus, nós não sabemos ao certo qual é a terra que lá está. Nós lançamos. E muitas vezes nós estamos falando de Jesus às pessoas e dizemos: esta pessoa não quer nada. E é exatamente esse que é a boa terra. Outras vezes falamos e dizemos: esta pessoa é do melhor. E a pessoa é tão afável. Mas é como os pedregais. Tem muito sol. E parece que não nasce nada. E quando nasce, fica logo amarelo do sol e morre. Amado irmão, que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E que nós possamos aprender com este ensino de Jesus. E falar de Jesus a toda a gente. Não sei qual é a terra. Não sou responsável pela terra. Sou responsável por lançar a semente. Olhe, pregada a todos os homens, como as sementes lançadas em todo o tipo de terra, para todos os tipos de pessoas, de todas as raças, tribos, nações, de todos os estratos sociais, de todos os lugares. Precisamos de anunciar a Jesus a todos. A palavra pregada deve estar ao alcance de todos. Amado irmão, quando eu anuncio a palavra de Deus, há um peso que sai de mim para a pessoa. Você está dizendo, um peso que sai de si para a pessoa. Sai. Eu anuncio a palavra de Deus e essa pessoa tem a oportunidade de dizer, eu recebo, ou de dizer, eu rejeito. Quando tu falas de Jesus a alguém, sabe uma coisa? Estás a pôr na pessoa o peso e ao mesmo tempo a oportunidade dessa pessoa aceitar ou rejeitar a Jesus. E, amados irmãos, prezadas irmãs, enquanto pessoas que foram salvas e lavadas pelo sangue de Jesus, e enquanto igreja no seu coletivo, nós precisamos de anunciar a Jesus Cristo em todas as horas, a todas as pessoas, e colocar neles não apenas o peso de aceitar ou rejeitar Jesus, mas mais do que isso, a oportunidade de aceitar Jesus. A oportunidade de eles poderem fazer diferença. A oportunidade da tua palavra pegar num homem, numa mulher que está a caminho do inferno e pô-lo a andar no caminho diferente em direção à presença de Deus. A oportunidade de pegar em alguém que está condenado por causa do seu pecado e fazer dele um filho de Deus. Nós somos chamados para fazer esta diferença nos dias que correm hoje. Hoje. Não pensemos no século XIX. Aconteceram coisas muito bonitas no século XIX. No século XX aconteceram coisas muito bonitas, mas nós já estamos no século XXI. E sabe, tudo o que aconteceu de bonito fez história. Foi muito bom. Foi, sim, senhor. Mas hoje nós somos chamados a fazer história na vida de homens e de mulheres que precisam desesperadamente de conhecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e estão à espera da semente que tu e eu temos, porque nos foi dada quando nós aceitamos Jesus. Nesta tarde, meu desafio é que tu possas ser um semeador. Aleluia. Olha, a fé mais obediência igual a salvação. Leia comigo. Muitos, depois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Acham que alguém disse isto acerca de Jesus? Disseram.
Quem o pode ouvir? Já não te conseguimos ouvir. Dizes coisas muito duras. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde, primeiramente, estava? Durante algum tempo, as multidões seguiram a Jesus. Eles viram os seus milagres. Eles assistiram entusiasticamente aos seus discursos. E eles ficaram com o seu coração completamente derretido. Mas, quando Jesus faz um discurso mais espiritual, um discurso muito mais ligado com aquilo que ele era do que com aquilo que ele podia fazer na vida deles, eles acharam um discurso muito duro. Este discurso é duro. Ninguém o pode ouvir. Sabem uma coisa? Por vezes nós achamos que a mensagem do Evangelho é dura. Por vezes nós achamos que a mensagem do Evangelho, ela não é exatamente aquela coisa bonita, aquela coisa romântica. Não é. Mas eu comecei por vos dizer que nós fomos chamados para falar a verdade. E sabe, a verdade do Evangelho é que o homem está perdido. E toda a gente quer achar que está muito bem. Toda a gente quer que lhe digam que está muito bem. Mas as pessoas que estão a ouvir dizer, olha, tu estás muito bem, estás num caminho muito bom, eles continuam indo para o inferno. Sabe porquê? Porque se o homem não perceber que é pecador e que precisa que Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz do Calvário, venha ao encontro das suas necessidades, ele continua indo para lá. Amados irmãos, Igreja do Senhor, somos chamados para dizer isto hoje. Eu sei que era muito mais bonito eu estar-vos a dizer, nós somos chamados para dizer que Jesus cura. Jesus cura. Nós somos chamados para dizer que Jesus traz paz ao coração. Jesus traz paz ao coração. Nós somos chamados para dizer que Jesus, Ele dá-nos uma nova esperança. Jesus dá-nos uma nova esperança. Mas nós somos chamados para dizer que o homem é pecador, precisa de arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Jesus. E se nós ficarmos apenas rodeados de um evangelho de amor, e o evangelho está impregnado em amor, nós não vamos levar a pessoa à necessidade que tem de se encontrar com Jesus. O grande amor de Deus está em que olhou para um homem perdido e deu-lhe uma solução quando ele entendeu que estava perdido. Enquanto o homem não achar que precisa de Jesus Cristo como seu Salvador, ele vai continuar perdido. E quando abrir os olhos, será tarde demais. Amado irmão, prezada irmã, enquanto igreja nós temos uma missão. Levar Jesus a essas pessoas e dizer que há um caminho que eles podem trilhar. O caminho do arrependimento. Uma mensagem a um povo rebelde e contradizente. Amado irmão, prezada irmã, as pessoas não é o que querem ouvir. Isto é o que as pessoas precisam de ouvir. Eu não sei se aqui alguém alguma vez teve uma gastroenterite. Alguém aqui já teve alguma vez uma gastroenterite? Não. Levantem lá o braço para eu ver, que assim não me sinto sozinho. Há aqui uns quantos que já tiveram uma coisa destas também. Olha, depois que não tiveram, quero felicitar-vos e quero dizer que tenho inveja de vocês. É uma coisa muito pouco simpática. E aquilo depois trata-se como uma dieta. E para quem gosta de comer,
estar a comer sopa de cenoura de não sei quantos dias e canja não é exatamente a coisa mais simpática. Beber água, mas não pode beber um copo, tem que ser 2 colherzinhas de água. Não é a coisa mais simpática. Sabe uma coisa? Você pode até comer um chocolate, mas nunca mais vai ficar bom. Vai andar ali sempre pior e pior e pior e pior. Precisamos levar uma mensagem a um povo que quer comer chocolate, mas continua com gastroenterite. E nós precisamos levar uma sopinha de cenoura. Dizer hoje às pessoas que eles precisam de Jesus por causa do problema do seu pecado, as pessoas sentem-se ofendidas. Dizem: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu até sou uma pessoa que nem multa de estacionamento eu tenho. Sabe uma coisa? Pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se não entender que nasceu debaixo da maldição do pecado, nunca vai aceitar Jesus Cristo como seu Salvador e nunca vai resolver o seu problema. Tiago, ele tem um texto muito interessante. No capítulo 1 e no verso 23, ele apresenta-nos um espelho. Todos temos uma coisa dessas lá em casa, não temos? Um espelho. E o espelho é muito interessante porque o espelho nunca é igual. O espelho, ele mostra aquilo que eu estou naquele momento. Eu fui à janela, veio uma ventania, venho com o cabelo já meio despenteado, ponho-me à frente do espelho e já é diferente. Meu amado irmão, você está convocado para levar às pessoas um espelho. Chama-se a palavra de Deus. E agora olha para o espelho e vê como estás. Só que o espelho é uma coisa mais ou menos como isto que eu tenho aqui. Concordam comigo? Mas algumas pessoas chegam ao pé de alguém quando querem falar de Jesus e dizem assim: olha, empresta-me lá a tua fotografia do casamento. E depois, em vez de lhe mostrarem o espelho, mostram-lhe a fotografia. E a pessoa fica tão contente e diz: já casei há 30 anos e ainda tenho o mesmo aspecto. Nem o cabelo mudou de cor. Rugas, nem pensar nisso. Que bem que eu estou. Mas sabe uma coisa? Se você tivesse mostrado o espelho, você tinha dito à pessoa o que é que ela precisa de fazer. Se você mostrar a fotografia, você vai deixar a pessoa satisfeita, muito contente, com uma mentira. Nesta tarde, aquilo que Deus colocou no meu coração trazer para cada um de nós é termos a coragem de ser testemunhas de Jesus. Ser testemunhas de Jesus com uma mensagem que não tem que ser bonita. Não tem que afagar o ego de ninguém. Mas que é a mensagem pura do Evangelho. Jesus Cristo veio a este mundo num ato de misericórdia, por causa da necessidade do homem, porque o homem estava perdido por causa do seu pecado. E aquele que aceita Jesus Cristo, que se arrepende da sua condição de pecador, se arrepende do seu pecado e aceita Jesus Cristo como o seu Salvador, como aquele que deu a sua vida para salvar, para mudar o nosso estatuto, a nossa condição, esse sim, esse será salvo. Amados irmãos, estou a falar convosco dizendo-vos que as pessoas não vos vão ouvir muito bem. Vai haver muita semente no caminho, nos catos, vai haver muita semente por muitos lugares no meio das pedras, mas também vai haver semente na boa terra e essa semente vai germinar. Tu não sabes qual é a terra, eu também não sei, mas eu sei que eu tenho a necessidade, mas eu tenho a ordem de Jesus para anunciar o Evangelho a toda a criatura.
E eu vou anunciar a toda a criatura, mas nem todos. Eu vou anunciar a toda a criatura, porque essa é a ordem que me foi dada por Jesus. E eu acredito que muitos homens e mulheres, ao ouvir a mensagem do Evangelho, à semelhança daquilo que tem acontecido há tantos anos e tantos anos e tantos anos ao longo da história, homens e mulheres vão se voltar verdadeiramente para Jesus. Vão aceitá-lo. E esses serão os nossos irmãos, que estarão conosco para sempre, na presença de Deus. Não vos trouxe uma mensagem com uma tarefa fácil. Não vos trouxe sequer uma mensagem muito emotiva. Mas eu gostava que nós pensássemos: se nós estamos aqui, alguém nos falou de Jesus. Talvez tiveste a oportunidade, como eu, de crescer já na escola dominical, dentro da igreja. Talvez alguém falou de Jesus aos teus pais, aos teus avós. Se sabes a história, talvez foi uma mudança de vida tremenda. Quando falaram de Jesus à minha avó materna, o meu avô era um homem de jogo. Era uma pessoa que tinha um temperamento muito complicado. Mas quando Jesus entrou na vida dele, mudou tudo. Mudou a forma de ser. Mudou a forma de estar. E também mudou o discurso dele. O discurso dele era saber como é que ia dar a volta ao parceiro de jogo para ele perder. Qual era a batota mais eficiente da altura. Mas o discurso dele passou a ser falar de Jesus àqueles que antes ele enganava lá na taberna. Amado irmão, prezada irmã, se tu e eu estamos aqui, alguém falou de Jesus. Pergunto, será que todos os que ouviram falar de Jesus se converteram? Não, nem todos. Mas muitos, por isso nós estamos aqui. Eu não sei onde estão as pessoas que se vão converter, mas eu sei que a semente tem que ser lançada. E ela está na tua mão, ela está na minha mão, e ela não pode ficar aqui. Ela precisa de ser lançada. Faz isso com fé. Faz isso com coragem. Faz isso num ato de misericórdia por aqueles que estão caminhando para o inferno. Faz isso. E deixa que Deus faça o resto. Podemos ficar de pé na presença de Deus? Quantos nesta tarde têm ouvido a palavra de Deus? Talvez a tua boca tenha ficado tão fechada. Talvez às vezes até olhas para alguém e dizes: esta pessoa precisava de Jesus. Mas a única coisa que saiu da tua boca para ela foi o silêncio. Talvez quantas vezes o Espírito Santo até falou ao teu coração, mas tu disseste: hoje não. Talvez disseste: hoje não estou muito bem disposto. Hoje não é o melhor dia. Deus quer te usar para que tu sejas uma testemunha sua. E Ele quer te usar porque esta é a ordem que Jesus Cristo nos deixou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Precisamos de ir, de falar de Jesus, de anunciar a Jesus, onde quer que nós estejamos. Podemos fechar os nossos olhos nesta tarde. E se porventura o Espírito Santo de Deus tem falado ao teu coração, se porventura nesta tarde Deus está falando ao teu coração e está-te explicando, tu precisavas de falar.
Talvez estás dizendo, mas eu não sou capaz. Talvez estás dizendo, mas isso não é exatamente a minha zona de conforto. Deixa-te usar nas mãos do Senhor. Deus da glória, oramos em nome de Jesus nesta tarde. Oramos por cada irmão, por cada irmã que tem ouvido a tua palavra, Senhor. Te quero pedir que tu venhas abençoar, meu Deus, e que nos venhas dar a força e o ânimo para podermos falar de Ti àqueles que nos rodeiam, para sermos testemunhas vivas de Ti, Senhor, para falarmos acerca daquilo que Tens feito nas nossas vidas, para falarmos acerca daquilo que Tu queres fazer nas suas vidas, para termos a coragem de apontar o caminho do arrependimento, o caminho do perdão que há em Jesus Cristo. Deus, abençoa-nos e usa-nos, capacita-nos para a Tua glória. Te peço ainda, meu Pai, por aqueles que ao longo dos anos têm sido uma bênção nesta área. Te peço que os continues a usar em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Aleluia.